É em nome de Jesus que nós podemos te engrandecer, Senhor, e saber que temos um amigo aqui que nós desejamos muito que o Senhor esteja usando ele. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Eu creio que essa parte do culto é a parte que a gente continua adorando a Deus, tanto quanto quando a gente está cantando música. Só que agora a gente adora a Deus refletindo um pouco mais, né? Deixando com que as palavras dele façam morada no nosso coração e preferencialmente, tá beleza esse aqui, eu tinha pedido, mas tá bom, obrigado. E preferencialmente enraizem ali, e a partir desse momento em que enraizam, elas também deem fruto, né? É muito triste, é lamentável quando a gente vem ao culto todos os domingos ou participa de grupos no meio da semana e a gente escuta a palavra de Deus e a gente canta e a gente sai vazio muitas vezes dali, como se nada tivesse passado por nós e como se a gente não tivesse passado por ali. Então esse desafio de a semente do Evangelho, de a palavra de Deus entrar no nosso coração e enraizar de um modo penetrante, de um modo radical, é um dos grandes desafios do discipulado, da vida cristã. E uma das coisas difíceis sobre as quais eu queria comentar com vocês logo no início dessa minha palavra, que aliás é sobre amizade, vocês vão poder discutir bastante aí durante a semana esse tema, né, nos grupos de amizade aí, como que é o nome? É grupo de amizade? Grupo de amigos. Então, se o grupo é de amigos, então vocês vão poder refletir um pouco sobre a amizade, que é o que eu quero falar com vocês. Uma amizade frutífera é o meu tema, baseado no texto de João 15. Vocês podem ficar com a Bíblia aberta, que eu quero estudar esse texto com vocês. Uma das coisas mais difíceis na vida é a questão da permanência, que a nossa vida permaneça, que as coisas que a gente faz permaneçam, e que a gente permaneça fazendo certas coisas. Nós somos campeões em começar a fazer algumas coisas e deixar de lado. Eu sou mais ou menos assim no meu dia a dia, porque eu tenho um problema de déficit de atenção, então eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando eu vejo, eu não consegui completar nenhuma delas, por falta de foco. Só que eu não posso me dar o luxo de deixar de completar. No trabalho eu não posso me deixar de dar o luxo, porque se eu deixo de completar, o meu chefe vai pegar no meu pé, e se eu continuar deixando de completar, ele vai me demitir. Em casa, tudo que minha esposa me pede para fazer, especialmente agora me desdobrando com um bebê pequeno, né, quem teve aqui já sabe como é que é, ou quem tem sabe do que eu estou falando. Se tudo que ela me pedir para fazer, se eu deixar pela metade, uma hora ela vai me dar demissão. Né? Tipo, vai me sentar numa mesa, tipo o Roberto Justus, e falar: olha, você está demitido, não aguento mais, né? Uma hora cansa. Então, permanecer, né, se manter firme naquilo que a gente está fazendo não é fácil. Começar um casamento não é tão difícil. Difícil é permanecer casado. Difícil é pagar o preço do dia a dia do que significa estar casado e o que significa permanecer. A gente pode começar bem inúmeros casamentos, e a gente tem tantos exemplos midiáticos aí que mostram isso, como as pessoas começam bem, com alegria, com felicidade, exultando, e a mídia divulga, e meses depois aquilo acaba assim, como evapora, não é? Então começar bem não é difícil. Continuar, permanecer no emprego, permanecer amando, manter aquela chama acesa por muitos e muitos e muitos anos, permanecer se convertendo. Por que eu digo isso? Porque todos nós que aqui estamos, imagino eu,
Um dia a gente olhou para Jesus, percebemos o olhar de amor dele sobre nós, vimos esse olhar como sendo um olhar diferente, e aí a gente passou a caminhar com ele. Isso é o que a gente chama de conversão. Nossa vida seguia por um certo trecho e agora a gente segue por um outro trecho, o trecho que Jesus manda a gente seguir, conforme os passos que ele andou nesse mundo. Mas essa conversão não é a única conversão. Quando a gente se converte a Jesus, a gente não se converte de uma vez por todas, no sentido de que não é preciso mais mudar nada, não é preciso mais fazer nada, não é preciso prosseguir. O convite de Jesus ao discipulado é um convite de perseguir e de percorrer um caminho. E esse caminho é longo, gente, longo, dura a nossa vida inteira. E vocês vão perceber que em inúmeras situações da vida, no casamento, no trabalho, no cotidiano, no trânsito, no meio dos seus amigos, no meio da família, é necessário parar para pensar na maneira como a gente tem vivido e se converter todas as vezes que for necessário. Pedir para que o Espírito age no nosso coração e nos converta a Ele, de novo, em todas as áreas da nossa vida. Não basta se converter religiosamente e expressar isso vindo à igreja, vindo ao culto, vestindo uma camisa "sou 100% de Jesus" ou coisa do tipo. Isso é só casca. Se a nossa vida diária, que é isso que é seguir Jesus, tomar a sua cruz diariamente, é o que ele fala. Se a nossa vida diária não é um constante expressar disso e um constante voltar àquele primeiro amor, de nada vale. Não vale estar aqui, não vale a pena estar aqui comungando, abençoando, servindo, porque o que eu vou poder oferecer para alguém se a minha vida é vazia de Cristo? O que eu posso oferecer dele? Então é uma decisão diária essa de se converter a Jesus, a decisão de aceitar a graça dele na minha vida e o Espírito dele agindo dentro de mim. Para Jesus, o teste do discípulo, ou o teste do discipulado, tem a ver com isso, tudo a ver com isso, permanecer. O texto sobre o qual eu gostaria de meditar mais particularmente com vocês é o texto de João 15, mas que vai dos versos 12 a 15. Mas eu queria voltar um pouco mais no texto e olhar desde lá do versículo 1 do capítulo 15 de João e perceber a tônica do que Jesus está querendo ensinar aqui aos seus discípulos. E como essa palavra permanecer, ela é tão fundamental nesse texto, nessa conversa de Jesus com os discípulos, que é, a partir do capítulo 14 de João, ele começa a relatar um encontro duradouro de Jesus com os discípulos, que não dá para se saber se é num dia só. Ele levou um certo tempo, uma conversa longa com os discípulos de preparação para aquilo que viria, né? Em que ele não mais estaria com seus discípulos e agora eles têm que caminhar sozinhos. Não sozinhos, ele enviaria, como ele vai dizer no capítulo 16, o Consolador, que os guiaria, que seria o Espírito da Verdade, né? Que seria esse outro amigo que vai caminhar com eles a partir de então. Esse capítulo 15 é fundamental. Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Em resumo, Jesus está dizendo que não é possível ser seu discípulo sem permanecer nele, sem ter um relacionamento diário e profundo com ele. Como os galhos de uma árvore estão presos a ela, ligados a ela. Se esses galhos não dão mais fruto, eles secam. E é necessário cortar, podar, né? E nada mais depois vai aproveitar. Ele vai ser queimado e vai ser jogado fora. Vai virar pó, vai virar cinza. Não é possível ser discípulo sem esse relacionamento fundamental. Não é possível encontrar a alegria de Jesus, que ele diz que é a alegria plena, sem permanecer nele. Só que não é possível se relacionar com Jesus sem nele fazer morada. Então, a ideia de permanecer aqui, para mim, tem a ver com isso. Fazer morada na casa de Deus, fazer morada no coração de Deus, deitar e descansar no travesseiro de Deus. E nada na minha vida mais importa, não há nada que seja mais importante, mais fundamental do que isso. Nada. E ele mesmo disse que todas as outras coisas, se a nossa prioridade é esta, nos serão acrescentadas. Mas na nossa vida a gente procura inverter isso. Consciente e inconscientemente a gente vai buscando todas as outras coisas, tudo que eu acho que eu preciso, tudo que eu acho que é fundamental para mim, tudo que eu acho que sem o que eu não poderia viver. E quando algumas dessas coisas começam a faltar, então eu me lembro que existe um Deus que é o doador de todas as coisas. E aí eu me lembro que esse Deus é amoroso, que esse Deus é doador, que esse Deus é fiel, como nós cantamos. E aí eu passo a buscá-lo incessantemente, até que essas coisas que eu acredito que preciso muito, começam a de novo abundar na minha vida. Só que a vida abundante que Jesus nos convoca a viver, não tem a ver com ter coisas materiais, não tem a ver com abundância de dinheiro, abundância de bens, é abundância de vida, no meu relacionamento com Ele, no meu relacionamento comigo mesmo, no meu relacionamento com as pessoas. Quantas pessoas você conhece que não tem nada, materialmente falando, mas que tem tudo em termos de vida? Você olha para a pessoa e ela exala vida, alegria, desejo de viver. Quantas são aquelas que, contrariamente a isso, têm tudo o que essa vida pode dar em termos materiais, em termos do que eu posso pegar, mas estão completamente vazias por dentro, completamente vazias. Então, a nossa vida só pode frutificar na medida em que a gente se relaciona com o Senhor. E a gente só pode se relacionar com Ele na medida em que a gente se permite fazer morada nele. Mas quais são as marcas dessa amizade frutífera com Jesus? Desse caminhar e desse relacionamento? O texto que prossegue, a partir do verso 12, nós fomos até o verso 11, vai falar um pouquinho sobre isso. E eu não quero falar muita coisa que está além do texto. É claro que o que eu vou falar para vocês é a minha leitura do texto, mas a gente vai ficar nesse texto. Verso 12, a partir do 12 diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Quais são as marcas dessa amizade frutífera com Jesus? Olhando a partir do verso 12, né? Só um comentário sobre essa pintura. Essa é uma das pinturas. Tem um pintor holandês chamado Van Gogh. Van Gogh, ele era um pintor excepcional. Só que no tempo dele ele não foi conhecido, assim, não teve fama, né? Era um cara pobre. Ele vendia um quadro hoje a preço de banana para comer amanhã. E ele era um cara extremamente melancólico, né? E as pessoas extremamente melancólicas tendem a ser profundas, não necessariamente no sentido positivo, mas elas olham para a sua vida e conseguem assim captar e ser mais sensíveis. Então, mesmo na personalidade e trajetória de um cara melancólico, pobre, que não foi reconhecido em vida e que se suicidou. Antes ele cortou a orelha dele, né? E tempos depois ele deu um tiro na cabeça, morreu de uma forma trágica. Mas os quadros dele captam com uma sensibilidade a vida humana como poucos pintores conseguem fazer. E esse quadro me mostra isso, né? Um homem e uma mulher caminhando pelo campo, né? Sabe-se lá, me lembra muito os dois discípulos a caminho de Emaús, sobre os quais eu já preguei aqui, né? O texto de Lucas 24, caminhando, conversando sei lá o que, se alegres ou se tristes, falando da vida, mas eles estão, acima de qualquer coisa, estão juntos, um permanecendo no outro, um pelo outro. Isso é relacionamento, né? Caminhar junto, sendo um esteio, apoio para o outro, um pelo outro, na tristeza e na alegria. Isso parece romântico, mas na vida, no dia a dia, não tem nada de romântico. Às vezes me perguntam se com a minha esposa eu sou romântico, ou se a gente costuma ser muito romântico um com o outro. Eu dou flores, ou a gente fica dizendo que se ama, faz surpresas. E eu comecei a observar isso na nossa vida e percebi que esse tipo de romantismo não está tão presente. Eventualmente acontece, mas não está tão presente. Porque eu percebo que para nós há um romantismo muito mais importante, muito mais fundamental do que esse. Que é quando você acorda e está com bafo, quando você está triste, você está, sei lá, cansado, doente ou desanimado, quando o relacionamento já não vai tão bem, as ideias não estão batendo, as coisas não estão dando tão certo, é você escolher permanecer do lado da pessoa apesar de. Isso não tem maior romantismo do que esse. É o romantismo mais realista possível. Então, nenhum relacionamento subsiste de bombons, de ofertas, de sacrifícios. Isso, eu diria assim, é o extra. Isso é o enfeite do relacionamento. Se a gente acha que o relacionamento se mantém com enfeite, mais hora menos hora ele vai acabar. O relacionamento se mantém com esse romantismo do dia a dia e da vida real. O romantismo da vida real é do jeito que eu sou, que é assim que a pessoa com quem caminha comigo me conhece e é assim que ela me ama. A gente vai se aceitando, a gente vai aceitando mudar para poder conviver e a gente vai ajustando os nossos passos. Isso é se relacionar. Isso é o relacionamento do mundo real. Da mesma maneira com Jesus. Se a gente acha que o culto é dar enfeites, né, oferecer coisas para Jesus em troca da nossa vida, uma hora ele vai chegar e dar um alto lá para a gente e dizer: olha, não é bem isso, você não entendeu
o que eu queria de você. Eu quero você. Eu não quero as coisas que você pode me oferecer, né? Eu não quero as suas ofertas, porque ofertas são ofertas de gratidão, e de gratidão por causa de um relacionamento. Se não existe relacionamento, eu vou ser grato pelo quê? Não. Aí não é, a oferta não é de gratidão, a oferta é por barganha, é por troca. Eu dou alguma coisa para poder receber em troca. Isso é barganha. E barganha com Deus é demoníaco. Isso é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Deus nos chama a viver um relacionamento debaixo da graça dele. E esse texto está falando disso o tempo todo, a meu ver. Primeiro, eu quero começar lá do verso 16. No comecinho do verso 16. Primeiro, ele vai dizer que a amizade, na minha percepção desse texto, tem a ver com uma escolha. E ele começa dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi. Então, a amizade tem a ver com escolha. Eu vou começar falando da amizade de um modo geral e depois voltar para o texto. Ninguém se torna amigo de ninguém por obrigação, ou se torna. Tem um autor que vai falar sobre um livro sobre amor, e dentre esses amores ele fala sobre a amizade, e ele vai dizer assim, que a amizade é o menos complicado de todos os amores, porque às vezes você começa a ser amigo de alguém porque vocês dois gostam de jogar xadrez, porque vocês têm algo em comum, né? A gente luta jiu-jitsu, a gente toca junto no louvor, nós dois torcemos para o Corinthians ou para o Santos, né? Ou para o Palmeiras, para o Flamengo, o que é que seja. Nós gostamos de futebol, nós gostamos de correr. Então começa com um ponto em comum, sem grandes complicações. Você não foi... Pensa no seu amigo ou na sua amiga. Pensa como você começou a ser amigo dessa pessoa. Qual foi o momento em que você ou ela se tornaram amigos um do outro? Certamente, essa amizade começou com uma escolha. A escolha de ser amigo do outro. Não tem nada de romantismo nisso também. Pode ter sido por um ato de generosidade, pode ter sido por uma coisa em comum, mas eu escolhi ser amigo dessa pessoa e ela escolheu ser minha amiga ou amigo. E é meio difícil entender a razão de certas escolhas pessoais na amizade. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu não me lembro exatamente por que eu comecei a ser amigo dela. E hoje eu paro para pensar o quanto a gente é diferente em tantas coisas. E aí eu fico pensando, meu Deus, como eu posso ser tão amigo dessa pessoa? E aí eu penso nessa questão da escolha que João está falando aqui. Jesus está falando em João. Eu escolhi vocês. Então, quando eu fico pensando na escolha de Jesus, assim como nessas escolhas de amizade, e sou tocado por essa questão da graça, que diz assim que eu não mereço nada, que não é por nada que eu fiz, mas é porque Jesus me ama, eu fico pensando, por que eu? Por que eu? Poderia ser qualquer outra pessoa que aparentemente tem maiores qualidades do que eu para fazer isso, ou para ser esse amigo, mas por que eu? E aí a gente percebe, lendo os evangelhos, e esse texto também vai mostrar um pouco disso, que Jesus não escolhe os seus amigos baseado numa ideia de ranking, sabe? Quem é o primeiro da lista e do ranking? O ranking, os 10 mais da humanidade, os 12 mais no caso de Jesus, os 12 mais da humanidade, esses eu vou escolher para ser os meus amigos particulares, os meus discípulos. Será que foi isso que ele fez? Se a gente olha para os discípulos, para o grupo inicial dos discípulos, eles não eram os melhores dos melhores. Eles não eram os maiorais da sociedade. Nesse grupo você tem pescadores, gente simples. Você tem gente culta também. Você tem
Mateus, o coletor de impostos, publicano. E se a gente sai desse grupo inicial dos 12, que perante a sociedade não eram os melhores dos melhores, porque para seguir um mestre na época de Jesus, era preciso que você tivesse passado por todas as etapas da educação judaica e chegasse ali na idade dos 15, 16, 17, e dentre todos os da sua região você fosse o melhor aluno. Então era preciso estar se dedicando ao estudo das Escrituras e a seguir um mestre. Você precisava ser simplesmente o melhor aluno da classe para seguir um rabi, um mestre na época de Jesus. Esses caras não eram porque eles já estavam aprendendo uma profissão, já estavam realizando alguma coisa. O contrário disso daí, de se aperfeiçoar, né, na universidade ali dos rabinos, para seguir um grande mestre, para ser digno de seguir um grande mestre. E os discípulos não eram. E se a gente começa a pensar no grupo estendido daqueles com quem Jesus caminhou e a quem ele escolheu, também não é diferente. Então o critério de Jesus não é baseado no mérito. Ele escolhe pela graça. Ele escolhe porque ele olha para mim, para você, com um olhar de graça e de amor. Então não é por nada que eu tenho em mim, nada. O ponto de partida do nosso relacionamento com Jesus é porque ele nos escolheu, porque ele olhou para você com amor e disse: eu quero você para mim, para junto de mim, para se relacionar comigo, para caminhar comigo. Então não foi você que escolheu, foi Jesus. E essa escolha é baseada na graça. Primeira coisa. Segunda coisa, a amizade tem a ver com comprometer-se com a própria vida. Tudo bem, Jesus me escolheu e eu passo a caminhar com ele. Mas o que isso significa? O que isso significa? Ter uma amizade com Cristo. O que significa é o que ele mostra no verso 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então a amizade tem a ver com comprometer-se com a própria vida. Quando eu me comprometo com outro, eu não me comprometo em função de um bem que eu possua ou que ele possua, de uma qualidade apenas, de uma circunstância apenas. A gente se compromete circunstancialmente com colegas, com gente com quem a gente trabalha, com quem a gente tem que fazer certos contratos na sociedade. Por exemplo, quando você está no trânsito, você não é obrigado a ceder espaço para ninguém, teoricamente, né? Quer dizer, na prática é assim, né? Em tese existem leis de trânsito que dizem que você tem que respeitar aquele que está no trânsito, todos. Mas tem gente que não respeita, escolhe não respeitar. Mas quando a gente respeita porque a gente faz contratos temporários. Eu vou respeitar. Com a amizade assim, não é assim. A amizade não é um contrato temporário. Eu te respeito e eu me comprometo com você agora, mas só agora. A amizade é um compromisso duradouro e é um compromisso com toda a sua vida. E a vantagem da amizade é exatamente essa, de você não ficar apegado a momentos, a coisas em particular, ou a o que o outro me serve ou o que não me serve. O amigo pode ser amigo por inteiro. E o amigo por inteiro pode estar do outro lado do mundo, que ele continua sendo amigo. E 10 anos depois se reencontrar e como se nada tivesse passado. Você tem amigos assim, amigas assim? Então, o amigo de verdade não é necessariamente aquele com quem eu convivo no dia a dia, mas com quem eu me importo o suficiente. Ele pode estar o mais distante possível e eu tenho uma ligação forte com ele, com ela. E assim é com Jesus. Não basta entregar uma parte de mim, porque ele disse: olha, eu sou amigo de vocês porque eu dei a minha vida por vocês.
Nesse momento, talvez os discípulos não entendessem patavinas do que ele está dizendo aqui, dar a vida em favor dos seus amigos, embora ele já viesse alertando os discípulos disso. E é o que ele vai fazer pelos seus amigos, ele vai dar a sua vida pelos seus amigos. Então, a natureza da amizade é dar-se por inteiro e não uma parte, como Jesus fez. Agora, dar a vida em favor dos amigos não é necessariamente morrer pelo outro, porque o próprio Paulo vai dizer acerca do amor em 1 Coríntios 13 que eu posso oferecer o meu corpo em sacrifício, mas se eu não tiver amor, isso nada vale, nada vale. Então não é só morrer pelo outro, é entregar a minha vida toda, é estar à disposição por inteiro para alguém. Isso é fácil? Isso não é fácil, porque no ranking das nossas prioridades, o que vem em primeiro lugar sempre sou eu, os meus desejos, as minhas necessidades, os meus prazeres. Só que o que Jesus nos convida a fazer nesse texto é inverter essa prioridade. É dizer, o que vem em primeiro lugar numa relação de amizade não é você, é o outro. Sempre o outro. Então, nesse sentido, eu posso não morrer literalmente, deixar de existir, mas eu preciso morrer para mim mesmo de muitas formas para poder ser amigo de alguém, para poder ser discípulo de Jesus. E é isso que ele nos convida a fazer à medida em que a gente é discípulo, e para ser discípulo, morrer para si mesmo. E é isso que Paulo fala, né? Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E não há vida mais plena, mais abundante e mais significativa do que essa, a vida de Cristo em nós. Cristo só pode passar a viver em você se você morrer. Morrer para muitas das coisas que desviam a tua atenção dele. E essa morte, gente, como eu disse, não é uma morte que se dá lá atrás de uma vez por todas. É uma morte todos os dias. Todos os dias. E eu falo esse todos os dias e repito isso porque eu estou à beira de sair daqui e fazer completamente o contrário do que eu estou dizendo. E você tem a tendência de sair daqui e fazer completamente o contrário do que isso que eu suponho que você entendeu, que é negar a si mesmo, que é abandonar você mesmo. Por isso é todo dia. Terceiro, a amizade tem a ver com compartilhar o melhor de si mesmo. Essa também é uma das coisas mais bonitas da amizade. Compartilhar as coisas mais preciosas de mim mesmo com meu amigo. Não em troca de nada, mas por simples amizade. Jesus, quando ele diz aos seus discípulos, vocês não são, eu não vos chamo apenas servos, mas amigos, é exatamente por causa disso. Porque ele escolheu a esse grupo particular de amigos, ele escolheu compartilhar aquilo que havia de mais precioso para ele, aquilo que ele aprendeu e só ele aprendeu na companhia do Pai e do Espírito do seu próprio Pai. E ele escolhe partilhar isso com seus discípulos. E à medida que ele partilha isso, algo tão íntimo, algo tão profundo para ele, ele passa a ser amigo. As nossas relações de amizade não são assim? Aquelas pessoas com quem a gente mais, de quem mais nós somos amigos, são aquelas a quem a gente pode partilhar sem reservas, né? sem medo, sem acanhamento, o que há de mais fundamental na nossa vida, o que há de mais precioso em nós. São essas pessoas com quem a gente compartilha, e essas pessoas são nossas amigas. Então ele diz, vocês não são servos, vocês não são servos, vocês são amigos. Ora, então vocês me perguntam, Jonathan, mas o que a gente faz na igreja? E o Coyote estava falando aqui no início do culto, não é vir para servir? É, mas é diferente, gente, servir a Deus na perspectiva do escravo. Porque o escravo e o simples servo, ele serve ou porque ele é obrigado ou porque ele é pago.
Nós servimos a Deus por gratidão, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz por nós. E nós servimos a Deus na condição de amigos. Então, quando nós servimos a Deus e nós servimos ao outro, por consequência, nós estamos servindo o nosso amigo. É um prazer, não é obrigação, não é para conseguir nada, não é para agradar. Porque qualquer perspectiva do que eu possa agradar a Deus já está errado. Já está errado, porque todo o agrado que Deus poderia receber, Ele já recebeu com o sacrifício de Jesus na cruz. Todo o agrado que Deus poderia receber foi dado em Jesus. Qualquer agrado meu que eu queira dar para Deus fora dessa perspectiva de que é pela graça, de que está consumado, é um agrado em vão. E qualquer agrado que não surja dessa relação de amizade com Deus é um agrado em vão. É simples sacrifício, não passa de religião. Então, quando a gente pensa no servir nessa perspectiva de amizade, o servir tem uma conotação completamente diferente. Se eu não estou legal naquele dia, eu posso chegar para o amigo e falar: meu, me ajuda. Se eu não estou bem, eu não tenho por que esconder de Deus. Eu me abro diante dele com honestidade e falo: Senhor, eu não sei nem o que te dizer hoje. Não há convenção, não há necessidade de marcar encontro, não há necessidade de preparar um congresso, uma mesa de sacrifícios, acender vela, botar 3 santos na frente ou qualquer coisa. É a amizade, é a amizade. E a oração também tem uma outra perspectiva quando a gente pensa na questão da amizade. Eu não oro pensando assim que, puxa, se eu não orar hoje, Deus vai deixar de me abençoar. Tem a ver com dízimo também. Se eu não der o dízimo esse mês, eu estou lascado, porque Deus vai jogar dardos e raios lá de cima. Gente, é amizade, não faz sentido esse raciocínio. Não faz sentido. Não é para você relaxar e falar assim: tudo bem, eu não vou orar mais, ou não vou mais dar dízimo. Lembre-se, a amizade é comprometer-se com o outro com toda a vida. Mas isso dá uma leveza maior para o relacionamento. Uma leveza. Eu faço porque é amizade, eu faço porque eu gosto. Eu não tenho obrigação de fazer, eu faço porque isso é a minha vida. Há uma citação de um autor que vai falar, um livro que se chama exatamente Amizade com Deus. E ele diz assim: a amizade tem valor em si mesma. O relacionamento com um amigo é por si só enriquecedor e libertador. E sua utilidade ou produtividade não é o que mais interessa. A gente está com um amigo por estar, gosta dele porque sim. A ajuda ou o sacrifício pelo amigo se faz por pura amizade, sem procurar interesses, nem esperar que o outro devolva algo ou faça o mesmo por nós. A realização da amizade encontra felicidade em si mesma e cresce por ela mesma. Quem põe a amizade, tira mais amizade ainda. Da mesma maneira, a amizade com Deus, a experiência de Deus vale por si mesma. É humanizadora, libertadora, santificadora. Amamos a Deus porque é Deus e não devemos reduzir a sua amizade a resultados, benefícios ou mesmo a transformações morais. Então eu não amo a Deus e nem me relaciono com Ele, nem desenvolvo uma amizade pelo que Ele pode me oferecer, mas simplesmente pelo que Ele é e porque Ele me escolheu. E porque Ele me ama acima de qualquer coisa que eu possa oferecer para Ele. Eu não posso oferecer nada, nada, a não ser amizade. Amizade. Quarto e último, a amizade também tem a ver com cultivar e gerar. A verdadeira amizade não tem obrigação de nada. Ela não tem que dar fruto. Ele diz assim: não, eu sou amigo de Jesus, então eu tenho que dar fruto. Não. A questão não é a obrigação. A questão é, se existe amizade, amizade de verdade, em que eu estou com o outro, em que me relaciono com o outro por si só, é o que é válido para mim, o relacionamento, e não o que ele pode me oferecer. Vejam bem, gente, eu me relaciono com Deus
porque eu me relaciono com Deus, porque Ele me ama e porque é bom me relacionar com Deus, e não pelo que Ele pode me oferecer. Ele não vai me amar mais se eu oferecer inúmeras coisas para Ele, nem vai me amar menos se eu oferecer muito pouco. Eu não posso oferecer nada. Agora, se existe amizade, nos moldes como Jesus apresenta nesse texto, como consequência vai ter fruto, vai frutificar. A amizade frutífera é a amizade onde não existe essa relação de barganha, de troca, onde a gente simplesmente se relaciona porque a gente gosta um do outro, e é simples assim. Então, o maior desafio é esse do verso 16: eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, é claro que Jesus tem uma intencionalidade nessa amizade para conosco. Ele quer que o fruto da ação dele na nossa vida apareça para os outros, porque essa amizade com Deus, minha e sua, não é só minha e sua. Não é uma amizade individualista. Vem cá, Deus, você é o meu Deus, você é o meu queridinho, você me abençoa, você me guarda. Não faz sentido isso. Se essa amizade ela não se exteriorizar, se ela não for além desse negócio mais individual do eu e Deus, ela não é amizade com Deus. Ela é amizade comigo mesmo, com um Deus imaginário que eu criei, não o Deus dos Evangelhos. O Deus dos Evangelhos nos convida a ter amizade com Ele na medida em que temos amizade com os outros, em que o fruto da amizade com Ele apareça nas nossas vidas, e à medida em que a gente se relaciona com as pessoas, apareça na vida das pessoas também. Isso é frutificar. Esse é o maior desafio, que esse fruto da relação com Deus apareça na vida dos outros também, e esses frutos permaneçam. Essa que é também o grande mistério do testemunho cristão. A gente resolve, né, compartilhar do que há de melhor em nós com os outros, sem saber o que vai dar. Uma semente está sendo plantada, mas a gente não sabe se vai frutificar, quando vai frutificar e como vai frutificar. E é bom que isso não esteja nas nossas mãos e sob nosso controle, porque senão a gente vai começar a pensar que somos nós os responsáveis por isso, e não Deus, por meio do seu Espírito, que fez isso e essa obra na vida da outra pessoa. Então é até legal que a gente não saiba, que é melhor que eu nem saiba, que essa pessoa frutifique, que ela seja bênção na vida das outras, e que não necessariamente eu saiba que foi através de mim, porque facilmente isso pode virar vanglória. Então eu penso que essa tem que ser uma das maiores motivações para eu viver, trabalhar, constituir família, vir à igreja, ser igreja. Isso é uma coisa importante. Vocês não vêm à igreja, vocês são a igreja, e aqui vocês se reúnem como igreja. Vocês não saem daqui e deixam de ser igreja, vocês continuam sendo no mundo, e se reúnem para alimentar o ser igreja, para sair alimentado, para crescer no relacionamento e para poder abençoar o mundo. Então eu não venho aqui para a igreja. Para com essa ideia de que eu venho para a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então, quando ele fala de frutificar nesse texto, se você não guardou muita coisa do que eu falei, eu gostaria que vocês guardassem isso pelo menos. Ele não está falando de produtividade, esse negócio que o nosso mundo idolatra tanto, né? Nós somos medidos, nós obtemos sucesso por aquilo que nós produzimos. Quantos relatórios você fez hoje? Quantas pessoas você evangelizou? Quantos membros tem a tua igreja? Quantos amigos você fez? Quantos amigos tem no seu Facebook? Quantas pessoas te seguem no Twitter?
Tudo para a gente tem a ver com quantidade, para o nosso mundo. Jesus não está falando de quantidade aqui, gente. Frutificar aqui tem a ver com ser fecundo. Sabe o que é fecundidade? Fecundar é você plantar uma sementinha, mais ou menos aquilo que a gente aprendeu lá na biologia, na escola, sobre o ato da fecundação. Você planta uma sementinha e aquilo vai gerar alguma coisa, fecundar alguma coisa. Então, frutificar para Deus tem a ver com fecundidade, não com produtividade. Eu posso produzir muita coisa, deixar inúmeras coisas para as pessoas, e isso não fecundar coisa alguma. Isso vai tudo pela latrina. Agora, a fecundidade é algo mais profundo. E é algo que se perde de vista. Eu posso deixar de existir daqui a pouco. E eu fico me perguntando, de todas as coisas que eu produzi, o quanto eu consegui ser fecundo? Quantas pessoas e o que elas vão lembrar de mim? O que as pessoas, sobretudo aquelas do meu relacionamento mais próximo, o que de mim vai ficar nelas? Isso é fecundidade. Um pouco, e no caso da fé cristã, um pouco de Jesus em nós ficando nas pessoas. A perder de vista. E eu posso morrer, e ainda a minha vida vai continuar dando fruto, e mais fruto, e mais fruto. E é isso que Jesus falou quando ele disse que é preciso que o grão de trigo caia na terra e morra para que dê fruto. Se não morrer, não vai dar fruto. Se morrer, dará muito fruto. Então eu queria que você, por um instante, fechasse os teus olhos, pensasse nisso que a gente conversou e começasse a sondar aí o teu interior e pensar: será que isso que eu chamo de relacionamento com Deus é amizade, ou é um negócio baseado em troca? Eu faço para poder receber. Será que a minha vida nesse mundo tem sido uma vida que tem plantado sementes que vão dar frutos, e frutos que vão permanecer? Ou eu só estou focado em produtividade, produzir muitas coisas, deixar números? O quanto profundamente disso que a gente faz na nossa vida, de tudo, desde os meus relacionamentos em casa, como marido, como esposa, como filho, filha, como irmão, até no meu dia a dia, o quanto disso vai dar fruto? Se eu morrer amanhã, o que vai permanecer? Que fruto vai permanecer? Obrigado, Paizinho. Nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra para entender um pouco melhor quem nós somos. Quem nós somos para o Senhor. Como o Senhor nos vê, como o Senhor nos encara e o que o Senhor espera de nós. A gente supõe muita coisa, Pai. Supõe que vir à igreja é o bastante. Supõe que cantar alguns cânticos e fazer algumas oraçõezinhas é o bastante. Mas isso, Deus, é reduzido a nada se a nossa vida toda não é uma vida dedicada aos Teus pés. Um relacionamento frutífero de amizade com o Senhor. Nós queremos, Deus, como esses Teus discípulos,
relatados em João, ter o privilégio de ser chamados não somente teus servos, mas teus amigos. Gente que partilha daquilo que há de mais precioso do Senhor e que não guarda isso somente para si, que espalha essa semente para o mundo, que espalha essa semente onde quer que a gente vá. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Faz crescer em nós, Deus, todo o fruto de bondade, de benignidade, de graça, de misericórdia que nós vemos em Jesus, de justiça, de paz. E que, se for preciso se converter de novo, se for preciso rever, quantas vezes for necessário, que o Senhor nos permita, Pai. Que o Senhor nos acorde, que o Senhor balance as nossas estruturas. Alcance-nos, Deus, uma vez mais com a tua graça e misericórdia, e gera em nós esse fruto, para que nós também possamos gerar e abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Vai ter ceia?